Boa noite a todos, olá a todos, sejam bem-vindos ao Enfoque BIM DENIT. Meu nome é Thiago Garlipe e eu gostaria de agradecer o convite e a presença de todos aqui para acompanhar essa palestra. Eu vou falar sobre a aplicação do BIM de infraestrutura na prática, soluções de casos complexos para projetos reais em fase conceitual e detalhada. Então, falo um pouco sobre mim aqui. Sou engenheiro sanitarista ambiental, com carreira na engenharia civil. Tenho formação em gerenciamento de projetos na FGV. Atualmente estou fazendo mestrado na Unicamp, na área de transporte de engenharia civil. Trabalho há 15 anos, aproximadamente, em projetos de terraplanagem, drenagem, diversas concepções. Participo de implantações BIM nas empresas, pequenas, médias e grandes empresas. Atualmente eu estou na Staff aqui em Campinas. A gente trabalha projetos de ferrovias lá. Estive o ano passado na Energy Green Power, projetos renováveis, né, plantas eólicas, solares. E sou consultor em implementação em BIM, de uma forma geral. Aí eu tenho uma empresa Prospecad em que ministro treinamentos, consultorias, principais softwares aí que o Civil 3 InfraWorks, Navisworks, os principais softwares, né, uma gama de softwares aí na área de infraestrutura. Então, quero agradecer aí o pessoal do DENIT por esse convite. Espero que vocês tenham uma boa palestra aí. Sendo que a agenda de hoje, eu vou falar um pouco sobre projetos conceituais, né, estudos de casos e tecnologias adotadas, projetos executivos, estudos de casos, as aplicações de automatizações e tecnologias adotadas também, gerenciamento de projetos. Eu faço aí um paralelo contextualizando o BIM, com gerenciamento de projetos permeando as fases de ciclo de vida, sustentabilidade no BIM, conclusão e referências bibliográficas. Então, aqui vai ser um pouco da prática e um pouco da teoria no nosso dia a dia, né? Começando aqui com um caso em que a gente teve aí um projeto conceitual, estudo de viabilidade, em que eu mostro como que é fácil, né, basicamente, extrair quantitativos de softwares. Esse é o caso do InfraWorks. Então, isso vai fazer com que a gente tenha plena entendimento qual que é o nosso limite de recurso financeiro aí, basicamente, utilizando esses softwares, né? Então, você tem com a empregabilidade do BIM, você tem um limite bem mais abaixo, né, em termos de estimativa de orçamentárias, né? Então, se a gente tenta trazer um pouco mais a aplicação do BIM para as primeiras fases, vamos dizer assim, os estágios preliminares do nosso ciclo de vida, isso vai fazer que a gente tenha um escopo muito mais claro e a nossa disponibilidade de verba, né, como é que a gente pode dizer assim, basicamente o limite financeiro das organizações, o empréstimo, de onde que vai vir o dinheiro, se a gente sabe como que vai ser, quais vai ser os requisitos, quais vão ser as premissas, o escopo. Então, com a modelagem BIM, isso vai ser muito mais bem definido, né? E isso vai trazer muito mais previsibilidade no nosso projeto. Então, mostro esse gráfico aí, basicamente, para justamente dizendo que a gente vai ter um ganho aí em termos de financeiros, né? A gente vai conseguir levantar os quantitativos e isso vai se consolidando nas fases seguintes, tendo uma maior maturidade aí do nosso projeto, né? Aqui eu mostro alguns casos também, né, de estudos, cases, né, os projetos reais aí, lado esquerdo e lado direito. Basicamente, lado esquerdo a gente tem um estudo da Lagoa dos Ventos, né, que foi desenvolvido estudos básicos na Energy Green Power, e ao lado direito a gente tem a La Estanca, né, da Espanha, que a gente utilizou os softwares de Civil 3D InfraWorks para poder fazer essa modelagem, né, e também, logicamente, contando com automatização de ferramentas como o Subassembly Compose, a gente consegue acelerar esse processo de trabalho, conseguindo, de uma forma mais rápida, produzir os entregáveis, né, e também alimentando nossas planilhas orçamentárias, os BOQs, né? Então, lógico que se a gente for comparar com o método tradicional, a
a gente tem um ganho muito maior em termos de cronograma, né? Então, aqui, isso é um caso, né, que a gente mostra, passando por várias etapas, né, do nosso processo de trabalho, lado esquerdo, lado direito, aí uma interface do Civil 3D em que a gente consegue extrair os quantitativos aí pelo método de comparação entre as superfícies, superfície existing ground e final, né, e ali mostrando basicamente vamos dizer assim, a cereja do bolo, né, o realístico. Então, eu quero dizer também é que se a gente trabalha com essas interfaces, são mais amigáveis, né, do ponto de vista visual mesmo, a gente tem uma potencialidade visual em que vai facilitar muito a participação de todos os stakeholders, né? Então, todos os integrantes desse grupo de trabalho vão entender, basicamente, as alternativas que a gente está propondo para esse projeto. Então, se você trabalha com, seguindo até para a próxima etapa aqui, se a gente trabalha com diversas alternativas, concepções, que vai dar uma noção mais geral, mais espacial do nosso projeto, a gente tem plena possibilidade de seguir adiante com o melhor cenário, basicamente. Então, isso faz com que, basicamente, a gente vai conseguir definir qual que a gente vai aplicar maior otimização em termos econômicos, financeiros, né? Então, por exemplo, é um acesso que de um outro traçado, seja horizontal, seja vertical, ele fica melhor acomodado no terreno, a gente tem menores custos em termos de cortes, aterros, movimentação de terra, estrutura de pavimento. Então, tudo isso aí, ele, consequentemente, implica uma melhor planilha orçamentária. Isso vai fazer com que a gente tenha o nosso projeto mais bem competitivo, né? Seja para ser enviado em investment committee, em leilões governamentais. Então, quero dizer que a base ferramental, a tecnologia, dá um apoio muito grande para isso. E lógico que, se a gente conseguir delimitar melhor nosso escopo já nessas fases preliminares, a gente vai ter uma melhor definição nas fases seguintes. Então, você vai ter um risco maior, né, vamos dizer assim, entre aspas, de errar nessas primeiras fases, para que a gente tenha um estudo mais bem consolidado nas fases seguintes, que é basicamente quando a gente tem os estudos detalhados, né? Então, isso vai acelerar o nosso processo também em termos de custos, de retrabalhos, enfim, de minimização de erros também, que vai implicar em maiores ou menores custos, né? Então, seguindo aqui, o lado esquerdo, estou mostrando aqui a fase conceitual, você vai chegar mais adiante num projeto executivo mais consistente, né? Em que já foram trabalhados na primeira fase todas as dados de normas técnicas, né, da AASHTO. Então, temos de KV, raios mínimos para curvas horizontais, as superlarguras suficientes ali para tráfego dos veículos, e já levando essa base de dados do InfraWorks para o Civil 3D, para a gente refinar basicamente mais o que a gente precisa aí, em termos de geometria, né? E aí você vai ter aí a situação, a visualização de um trevo, né, já pré-modelado no InfraWorks e só, como eu disse, refinado na fase posterior no Civil 3D. E do lado direito, a mesma situação. Então, você consegue antever essas possíveis impactos que vão haver em campo já nos estudos conceituais e detalhados. Então, ali eu estou fazendo uma simulação de um veículo tipo, né, no caso aí, o tráfego de um caminhão simples, passando pela via principal dentro de um retorno em desnível, né? Trabalhando com o Civil 3D, o InfraWorks e o Vehicle Tracking. Então, nessa próxima etapa, o que a gente tem? Basicamente, isso vai, como eu disse antes, né, a gente vai ter uma noção muito maior em termos
termos financeiros. Então, os recursos financeiros, a gente tem dois tipos de recursos, né, basicamente, que é o gerencial, né, reserva gerencial, e também a reserva, como está dizendo aqui, a reserva gerencial e também a reserva, como é que se diz, da concepção do projeto, né? Então, a reserva gerencial são os riscos que você basicamente não espera, né? E a reserva de contingência é aquela reserva que é os riscos que já foram previstos na etapa anterior, nas primeiras etapas do ciclo de vida. Então, adotando a metodologia BIM, isso vai fazer com que tenha clareza aí para que se consiga essa disponibilidade de verba para seguir com o negócio, que é, quando eu digo negócio, projeto, enfim, adiante, né? Então, é aqui que eu digo sobre o grau de confiabilidade do BIM. Então, você tem a reserva gerencial e a reserva de contingência, né? Então, reserva gerencial que vai nortear a nossa linha base de custos, né, dentro de um orçamento de um projeto, já nas fases preliminares, e a reserva de contingência, onde você já vai saber onde que você pode arriscar ali para perder um pouco mais de dinheiro, né? Então, aqui eu pontuo as seguintes situações, né? Apoio na estimativa de uma forma geral para posterior estabelecimento de orçamentos, tempo relativamente menor entre as fases estimativas e execução, benéfico dentro de uma progressão física de um projeto, e maior clareza nas reservas de contingência para responder a riscos conhecidos. Em termos de gerenciamento de escopo, basicamente, que a gente vai ter o projeto ali estudado, né, reunido todas as partes e levantado o maior número ali de informações, traduzidos em estratégias, e se a gente pode implementar e seguir adiante com esse projeto. Então, o que a gente teria aqui é um triângulo de equilíbrio, né, entre restrição de equilíbrio e restrição entre escopo, tempo e custo e qualidade. Então, se você está trabalhando com tecnologias, metodologias BIM, você vai conseguir equilibrar todos esses tópicos, sistemas, vamos dizer assim, e buscar garantir a qualidade aí, dentre todas as partes interessadas, né, desde a contratante até os projetistas. Então, isso vai evitar que a gente tenha possíveis litígios ou proprietários, vamos dizer assim, culpando projetistas culpando proprietários, porque a gente vai estar embasado sempre num contrato, num escopo muito bem definido e delineado, né? Então, a viabilidade de projeto ela está também atrelada a isso, basicamente, para a gente poder ter já nas fases iniciais um estudo bem estabelecido, vai dar uma decisão mais bem, vamos dizer assim, consistente, né, e confiável para que a gente siga com o projeto adiante. E aí, como eu digo aqui, eu não, né, o Eastman, né, no caso, que a gente vai dar-se conta que um projeto em particular está significativamente acima do orçamento depois que uma considerável quantidade de tempo e esforços tenham sido gastos, é um desperdício. Um modelo de construção aproximado ao macro, construído e vinculado a uma base de dados de custos, pode ser de imenso valor e ajuda ao proprietário. Então, isso significa que você consegue já definir bem o seu orçamento. Então, se fosse pelo método tradicional, certamente você perderia tempo e custo em cima disso, né? Porque tempo é dinheiro. Então, basicamente, todas basicamente todas as soluções, as decisões, as alternativas que você não construiu na fase anterior, você vai acabar tendo que lançar mão disso nas fases futuras. E isso é uma perda aí dentro do BIM, né? do contextualização do BIM, atrelado aí a fazer uma analogia com gerenciamento de projetos, né? Chegando aqui na fase de projeto executivo, o que a gente tem aqui, esse é um estudo de caso feito na Angola, uma recuperação de trecho para vicinal, em que só tinha terra batida lá, e a gente fez um projeto para considerar aí os pavimentos, né, rígidos e flexíveis ali,
então fazendo as camadas necessárias de base, subbase, leito, subleito, né, para esse projeto, para dar mais resistência aí ao corpo estradal, estudando aí os veículos tipos que seriam trafegados ao longo desse eixo, e fazendo todos os cálculos, né, de superlargura e superelevação, e aí, nesse caso, variando também o E máximo de 4% e 8%, já que a gente tinha velocidades distintas ao longo de toda a de nosso trecho. Então, aí está sendo mostrado numa tela do Civil 3D uma modelagem aí de superfície final, e o interessante é que uma coisa que o BIM emprega é esse dinamismo, né? Ou seja, a atualização automática e a integração dos profissionais dentro de uma mesma disciplina. Então, se você está trabalhando aí, seu time tem um projetista e tem um desenhista, e foi feita alguma sutil mudança ali no projeto, automaticamente você vai ter afetado a documentação atrelada a esse projeto. Então, fez uma mudança ali no traçado horizontal, traçado vertical, é o que está sendo mostrado aí na tela, ó, automaticamente fazendo um update de uma forma automática, os dados vão ser atualizados, né? Então, isso é bastante interessante para ganho de tempo e atendimento aí ao cronograma dentro de um BIM, né? No ciclo de vida de projeto BIM. Então, entrando mais na parte técnica aí, tirei aqui umas imagens, né? Mostrando aí a apresentação, o acabamento que a base de dados pode fornecer dentro dos softwares, né? Então, basicamente, eu tenho ali a seção tipo, as seções tipo ao longo de todo o meu traçado, né? Mostrando ali a escavação e o aterro, né? Dentro da terraplenagem, e fazendo os cálculos de diferença algébrica para os acostamentos ali e as superelevações dentro dessas camadas, né, desses pavimentos, basicamente. Então, temos ali as situações diferentes de classificação de declividade para plano, ondulado, montanha escarpada, né? E nesse projeto a gente teve duas situações diferentes em que a gente teve que trabalhar com velocidades distintas, como foi dito. Então, aí foi algumas situações que a gente passou aí, vamos dizer assim, desafio, né? Foi um trecho pequeno de 10 quilômetros, mas que tinha diversas particularidades aí, né? Em termos de estudo, né, desse projeto, e para melhor manipular os datasets, a gente basicamente escondeu, deletou as informações gráficas irrelevantes para não ter um maior trabalho computacional da placa de vídeo, enfim, para que a gente conseguisse processar melhor os dados aí dentro do software, né? Então, ali a gente usou bastante design criteria, distribuiu os arquivos em intervalos diferentes, né? Para não pegar todos os 10 quilômetros, a gente dividiu em intervalos iguais para fazer a produção das seções transversais com os padrões de nota de serviço que eu estou mostrando aqui na sequência. Então, os códigos apresentando os offsets e as cotas em cada ponto de mudança de inclinação da via e da estrutura como um todo, né? Que você vai ter ponto da extremidade do bordo da pista, do acostamento, o fundo da vala, o topo da vala, o topo do talude, seja corte ou aterro, etc. E aí a gente implantou aí dentro do álbum do DENIT, né, como referência, as sarjetas triangulares, né, na subassembly do Civil 3D. Então, isso fez com que facilitasse o nosso processo de extração de quantitativos. E aqui é um exemplo interessante que foi feito há alguns anos atrás com a Vitus, né, a antiga GTEC, o pessoal de Curitiba. Foi customizada uma subassembly composer dentro do Autodesk Subassembly Composer, em que a gente definiu diversas camadas de pavimento da rodovia que muitas vezes extrapola o limite
do Civil 3D. Então, a gente vai precisar muito fazer essas customizações fora para trazer para dentro do Civil 3D e aí, assim, definir. Nesse caso, foi o escalonamento, né, dos acostamentos e também principalmente dos acostamentos ali, e aí reproduzindo ali, nesse caso, dentro de um DWG qualquer, aí para a gente fazer uma simulação, como se comportou essa subassembly, alterando essas dimensões, né? Basicamente, então eu tinha lá como imputar espessuras e larguras distintas e variáveis para cada camada e também a situação diferentes quando é corte, quando é aterro para acostamento, que ele acaba seguindo a situação, né, de relevo do terreno. Quando você tem acostamento ali, situação de aterro, ele vai fazer o ombro para baixo. Quando tem um corte, vai fazer um fechamento diferente, 1 para 1, seguindo ali a linha de projeção de inclinação do corte, né? Então, isso foi vamos dizer assim, um caso efetivo, né, de sucesso. A gente conseguiu automatizar os processos dentro da Vitus, né, da antiga GTEC, e como estou mostrando aí ao lado, tecnicamente falando, qual o resultado que a gente queria obter dentro desse corredor, né? Então, ali a gente conseguiu produzir esse corredor e também gerar superfícies necessárias para comparação e, vamos dizer assim, estudo de massas, né? Então, o exemplo aqui, o Dynamo, que é uma ferramenta super importante, que conversa, né, com o Civil 3D, que é a base de Python, a linha de programação, em que, basicamente, nesse caso, foi aplicado num projeto viário, uma revitalização urbana em São Paulo, no distrito de Brasilândia, em que foi possível fazer gerar automaticamente, né, a superfície de terreno natural, alinhamentos e Kogo Points também, né? Primeiro Kogo Points, depois superfície, em efeito cascata, né? Alinhamento, e também os profile views, né? Que são os grafos de perfis, e os perfis longitudinais, são as linhas de perfis aí. Então, por uma rotina de programação, é possível fazer esse tipo de situação aí dentro dos nossos projetos executivos, né? Aqui mais um caso, foi feito lá nos primórdios, vamos dizer assim, em 2014, a gente já trabalhava ali com o Subassembly Composer, em parceria com a TPF. Isso foi canal de transposição ali foi no Rio São Francisco, né? E aí a gente desenvolveu essa Subassembly Composer para o Civil 3D entender de forma diferente o comportamento que ele ia adotar para primeira, segunda e terceira categoria, em termos de geotecnia ali, né? Então, se você trabalha em conjunto muito bem também com o Geotechnical Model, né? Então, o Geotechnical Model, se você consegue trazer ensaios de sondagem, relatórios, né, mostrando ali os pontos enfim, os sondagens atrado, né? As cotas absolutas e cotas relativas, né? Quando de cotas absolutas do terreno, relativas é relação à primeira profundidade dos furos, né? E aí modelar isso em surfaces diferentes, o Civil 3D vai entender, né, através da Subassembly Composer, que ele tem que tomar um comportamento diferente. Quando ele está abaixo da terceira categoria, menos de 2 metros, ele vai fazer apenas uma inclinação 1 para horizontal e 4 para vertical. Se ele supera os 2 metros, ele já faz uma banqueta, quando encosta na terceira categoria, e continua fazendo as projeções talúdicas com banquetas para as demais categorias, segunda e primeira categoria, né? Então, isso foi um case interessante. Aí também a gente obteve sucesso, a gente ficou sabendo lá que foi quase uma revolução lá dentro da TPF, né? A gente ficou muito feliz com isso. Então, por que eu estou explorando esse assunto? Porque, fazendo novamente uma analogia com o gerenciamento de projetos, a gente vai entender que a gente vai ter uma automatização, quer dizer, organização implementando as tecnologias, essa metodologia, a forma de se fazer o projeto,
ela vai ter um ganho de competitividade no mercado. Então, toda essa aceleração através desses plugins, programações, essas automatizações, você vai ganhar um tempo com isso e você vai estar acima, particularmente você vai acabar estando acima das demais concorrências aí, né? Então, eu trago uma frase do Sotile aqui, que diz que no mundo dos negócios e mudanças rápidas que vivemos hoje, temos que criar padrões, técnicas e ferramentas de modo a obter resultados de forma rápida e eficiente. Então, padrões, automatizações através dessas soluções que a gente tem disponível no mercado tecnológico, as próprias templates também ajudam a apresentar, né, as anotações de destaqueamento, cota, uma coisa que você faria ou buscaria de algum outro local dentro da base de dados, ou faria na mão, com essa gama de desenvolvimentos, né, você vai conseguir ter muito mais ganho, eficiência e mais performance aí no seu dia a dia. Vou voltar um pouquinho aqui e falar de um estudo de caso também na Enel Green Power, que a gente teve aqui as 5 soluções trabalhando: Recap, InfraWorks, Civil 3D, Subassembly Composed Vehicle Tracking, de forma que a gente utilizasse todo como que eu posso dizer, esse caminho, né, esse fluxo aí, fluxo de trabalho, para fazer essa troca de dados, né, que a gente diz aí no mundo BIM, a interoperabilidade entre os softwares, né, as extensões, extraindo a potencialidade máxima de cada programa desse para atingir aí os nossos objetivos, né? Isso foi um caso de planta eólica, aí é o mesmo exemplo de La Estanca, na Espanha. Então, continuando na questão aqui dos benefícios, só para fazer um link com o slide anterior, então, o que a gente vai ter? Basicamente, é uma progressão que a gente já está tendo, que a gente já está vendo de resultados no BIM de anos para cá, que é a eliminação de retrabalhos e erros, melhor coordenação, exatidão e agilidade. Tendo um BIM Manager, coordenador BIM, isso vai ajudar muito nesse sentido, né? Maior produção e ganho de tempo, menor desperdício de verba, adequada gestão financeira de órgãos públicos e privados. Então, isso faz com que também tenha mais transparência os projetos em órgãos públicos, setor privado, mas principalmente órgãos públicos, né, que a gente sabe essas complicações que a gente tem ao longo aí, no histórico, né, principalmente aqui no nosso país. Então, isso é fundamental que a gente tenha, enfim, esses dados mais transparentes possíveis, né? Aqui eu mostro agora voltando um pouco para o projeto executivo, é um estudo de caso também, basicamente um projeto que a gente fez para a Electrolux, né, um platô logístico em que, aí entrando um pouco mais na questão da sustentabilidade, né, falando sobre a construção existente no local, tendo que respeitar dentro do projeto todas essas limitações e restrições de uma forma geral, fundiária, etc., ambiental, mas particularmente nesse projeto a gente já tinha uma indústria lá próxima e aí a gente teve que fazer um estudo inicial da primeira etapa desse projeto, fazer uma terraplenagem, como se não houvesse a segunda terraplenagem. Então, a segunda terraplenagem, a segunda e terceira etapa, teve que concordar com essa primeira terraplenagem, então já existia um platô de terraplenagem feito e a gente teve que compatibilizar todas as informações. Então foi feito um projeto à parte, terraplenagem, drenagem, nessa primeira etapa, e a gente juntou com essa segunda fase, né? E aí mostra aí a documentação e acabamento dentro do próprio Civil 3D, trabalhando com Data Shortcut. Então, puxando os dados como a gente diz aqui, do Civil Mãe, né? Que é o projeto principal, onde faz todos os estudos e faz esse link com... Então, aí você faz o link com a documentação, né, para deixar atrelado o projetista com o desenhista. Então, isso aí que você está vendo, basicamente, são
uma biblioteca default, mas em termos do LOD que a gente ia ter que respeitar para esse projeto já era o suficiente, mas enfim, existia já uma biblioteca já pré-desenvolvida em que a gente aplicou nesse projeto. Foi feito a parte aqui de escavação da vala para a saída ali do muro de ala, né? Basicamente da hidrografia existente, que é uma forma também de, enfim, você ter uma atenção com isso, né? Está muito à tona essa parte de sustentabilidade, mas enfim, nesse projeto ainda foi feita uma escavação, um reaterro para dar o mínimo de cobrimento necessário aí para essa última galeria aí, final, né? E aí o Storm Sanitary Analysis ele usa bem, né, dentro dessa disciplina de drenagem pluvial, você consegue fazer aí, entrar com os métodos hidráulicos e hidrológicos, e aí dimensionar a galeria pluvial, e aí já é um contexto da realidade lá, basicamente como que a gente ia querer que fosse construído em loco, né? Vamos dizer assim. Então, como voltando a mencionar, né, que tem um poder visual muito grande, né? Isso faz com que a gente consiga deixar nivelar todos os stakeholders, né? Deixar todos na mesma página. Muitas vezes o profissional ali que está dentro desse planejamento, né, desse projeto, não tem muita leitura técnica, né? E aí precisa muitas vezes entrar nesse mundo do BIM, vamos dizer assim, para poder entender o que está sendo proposto construir em campo, né? Aqui é um exemplo, um outro projeto desenvolvido aqui por nós, para o Prospecad, inclusive no limítrofe ali da rodovia Dom Pedro, que foi recebeu a topografia, fizemos diversas análises ali de edição, que é possível fazer edição da topografia, ligando, enfim, guia com guia, sarjeta a sarjeta, os cristas existentes, com crista existente, para a gente poder ter uma melhor definição dessas superfícies, né? E aí foi feito também o dimensionamento das drenagens, né? Então, o que eu quero dizer, o principal ponto que eu quero trazer aqui já existia uma drenagem, vou até mostrar na sequência aqui, existia uma drenagem já no local, com valas, como você está vendo aqui, as grelhas de captação, os muros de ala, etc. Inclusive, estive no local lá medindo, foi bem interessante, mas, enfim, o que eu quero dizer é respeitar o entorno, né, o contexto, seja ambiental, seja de engenharia como um todo, para a gente poder conectar essas informações dentro do nosso projeto existente. Então, eu quero dizer que, basicamente, está tudo interligado, né? Então, a gente não pode fazer um projeto à parte como se não existisse nada em campo, né? Então, fazendo um link aí com a parte de, vamos dizer assim, também, antes de entrar no link de sustentabilidade, mas aqui a gente já tem um novo estudo de caso, né? Que, antes de entrar nas partes, tem a ver com sustentabilidade, que basicamente isso aqui foi um projeto estudado lá para a Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste, que a gente teve que fazer uma revitalização do canal existente, né? Então, lá a gente tinha também toda a ocupação de solo, enfim, ocupação a distritos, né? Enfim, as áreas municipais, etc. E a gente teve que considerar todos esses inputs para gerar aí uma nova situação dentro dos métodos hidrológicos e hidráulicos que a gente trabalhou. Então, coeficiente de Manning, os runoffs, método racional, regime subcrítico, enfim, tudo isso foi considerado com essa interoperabilidade entre o Civil 3D e o REC-RAS, que deu esse produto final para a gente bem interessante. E aí, fazendo um gancho aí com a parte de comunicação, integração, gerenciamento e stakeholders dentro do gerenciamento de projetos, aqui, basicamente, então, a gente tem que respeitar todo esse entorno, né? Isso, quer dizer, se a gente está alargando uma via, a gente tem que verificar ali, basicamente, se vai haver desapropriação, se não vai. Então, o ortofoto vai ser bem
importante para isso. Eu trago aqui na sequência. Então, ortofoto, parte BIM, né, 6D. Base de dados SIGs. Quanto mais informações a gente conseguir trazer para o nosso contexto, melhor é em termos de a gente criar, enfim, esse projeto sustentável, ou seja, tentando não influenciar tanto nossa sociedade, vamos dizer assim. Então, a gente teria que fazer reuniões com comunidades atingidas. O caso de Angola que eu trouxe foi bem interessante, que deu empregabilidade para a população carente, a gente conseguiu trazer maior segurança viária para aquele caso. Nesse caso anterior, a gente conseguiu não inundar as áreas adjacentes ali dentro da cidade. Enfim, os projetos que visam reduzir CO2 também, eólicos, solares, tudo é bem-vindo para poder tentar, então, mitigar essa questão da pegada de carbono, né? A gente tem a pegada de carbono, mas em termos de mitigar esse volume de CO2, levantamento cadastral, fotos. Então, quanto maior o número de inputs que a gente conseguir considerar em nossos estudos, melhor vai ser, mais eficiente também em termos de meio ambiente, respeito à população local, respeito à atmosfera, enfim, tudo isso vai ser importante aí para trazer melhores resultados dentro dos nossos projetos. Então, ainda na questão de gerenciamento de projetos, então, o gerenciamento do escopo, isso nada mais do que você tem ali um banco de dados em que você vai conseguir extrair os itens de cada disciplina, dentro de código de custos materiais, rastreabilidade dos requisitos, padrões de entregas, hierarquia de parâmetros, critérios para aceitação e validação. Então, alinhamento de fluxo de trabalho. Então, quando a gente tem antigamente falava BIM Mandate, né, mas uma especificação técnica bem consolidada, a gente vai conseguir definir os escopos de cada profissional. Por exemplo, o BIM Manager vai estar encarregado de desenhar um fluxo, um workflow, né, um fluxo de trabalho entre os profissionais. Vai estar encarregado de treinar esse pessoal, de instalar os softwares, cuidar de toda a parte operacional, né, e tecnológica, enfim, também criar os BIM Execution Plan, né, para poder seguir à risca aquela especificação. O coordenador BIM, ele vai fazer mais o trabalho técnico, vamos dizer assim, então, de uma forma menos organizacional, mas, vamos dizer assim, uma forma mais técnica mesmo, conversando com os times, né, os profissionais de diferentes disciplinas, preconizando, mantendo a risca ali que deve ser seguido no BIM Execution Plan, o BEP, também, enfim, o modelador BIM, qual é a função que ele vai fazer em termos de deixar uma mais detalhada possível a modelagem BIM dentro do LOD necessário, né, que foi definido para os objetivos daquele projeto. Então, todas as partes basicamente estariam interligadas aí para se obter um sucesso aí dentro do BIM, né? E aí, aqui fazendo um link, eu trago uma especificação técnica, imagens que a gente desenvolveu lá na Enel, né? São 2 páginas lá, alguns exemplos, e também fazendo um paralelo com essas figuras que eu trouxe aí dos requerimentos, né, recomendações da UNES. Um material bem interessante que eu aconselho vocês a consultarem lá, mas aqui a gente está falando de LOD, né? Muitas vezes você não precisa ter um modelo super bem detalhado, né? Então, não precisa fazer ali os alinhamentos
das guias para atingir o eixo central, o principal, o secundário ali, se você fizer uma coisa mais quadrada, entre aspas, já para aquele projeto já atende, só o corredor, não necessariamente a superfície. Muitas vezes, para um projeto preliminar, o 2 dele ele já vai, né, dentro de um LOD, ele já vai servir para muita coisa, para discutir muita coisa. Então, muitas vezes, você pode sair um pouco daquela conceito ideal do BIM, mas que já é importante para você dar os primeiros passos, né, para dar o start do seu empreendimento, do seu negócio. Então, aqui, muito importante para você organizar todo o time, né, basicamente, você, de que forma, se você tem um fornecedor, de que forma você quer receber aquela base de dados. Eu não quero receber, por exemplo, do meu projetista uma base de dados de 200 MB. Eu vou querer estar com ela bem detalhada e organizada e hierarquizada, né? De forma que consiga entender que o alignment na XML lá, ele veio do shortcut, e aí ele está atrelado ali ao desenho geométrico, o desenho de modelagem, e que está tudo amarrado, enfim. O code set style, qual code set style que eu quero usar para aquela assembly de uma forma geral, incluindo as subassemblies, qual a frequência do corredor que eu quero aplicar, enfim, qual é a template, se o template vai ser métrico, universal mesmo, se vai ser uma padrão Brasil, enfim, quais são os elementos que vão ser produzidos os shortcuts, enfim, como que vai ser conectado a base, o dado final para IFC, como que ele vai ser exportado e que software que vai receber esse IFC, se vai ser o Solibri, se vai ser o Navisworks. E aqui eu trago também outro exemplo do NES, que ele mostra ali de que forma você pode especificar esses formatos, de forma você vai querer receber as imagens TIFF, JPEG, os 2D Vector Formats, né, que é o DXF, DWG, enfim, as superfícies 3D, né, FBX, IMX, etc. Então, tudo isso aqui faz parte do nosso escopo aí quando a gente está desenvolvendo uma especificação técnica, um BEP, né? A comunicação eficiente, eu vou ir um pouquinho mais rápido aqui, isso já foi falado um pouco antes, né? Você tem um visual ali para potencializar os seus resultados. Aqui, 2 casos aqui de cronograma 4D, né? Um é feito para você verificar onde que está tendo as interferências com o terreno final ali. A gente faz ali isso foi um estudo junto com a Vale, né? Para o lado esquerdo e do lado direito com a FBS ali com uma recompactação de pavimentos, né? De reconformação de pavimentos utilizando no caso, o Civil 3D, o Vehicle Tracking e o Navisworks, né? 2 estudos diferentes para mostrar que a gente tem a possibilidade de enxergar melhor um cronograma de obra, como que ele vai ser planejado lá na construção para tentar evitar aí os erros, também em termos de segurança de trabalho, ter menor tempo, maior qualidade, coordenação, detecção de interferências e consequente assertividade na construção e duração do projeto, como eu digo aqui. Então, tudo isso vai fazer com que a gente tenha bem estabelecido o PDCA, né, que é o planejamento, desde a fase preliminar, a execução. Então, eduque, treine, execute, capacite sua equipe para poder receber uma melhor condição de manipulação dos softwares, verifique efeitos do trabalho executado, né, meça resultados, veja se, em comparação com o que estava sendo previsto antes, ele atinge aquelas metas ou não, e as ações, basicamente, que vai fazer com que a gente volte sempre no mesmo, refaça sempre o mesmo ciclo, né? Aqui eu já estou entrando nas conclusões, então, basicamente, você tem ali, esse é um gráfico bem conhecido, né, do Eastman, em que, inclusive, eu posso até me arriscar a dizer que a gente já tem uma mudança de cenário dentro do mercado brasileiro, que a gente está uma transição da linha 4 para a linha, da linha 3 para a linha 4, né, que diz que você vai ter maior capacidade de
de influência nos resultados em termos de custos nas primeiras etapas do seu projeto. Se você chegar nas últimas etapas do seu projeto e quiser mexer em alguma coisa, alterar, seja em revisão de projeto, seja em novos elementos construtivos, vão ser usados em engenharia, você vai ter vai ficar mais oneroso a sua obra, o seu projeto, a sua obra. E ali, basicamente, se você está com um processo preferido, né, que é o número 4, que você traz todo esse esforço para as primeiras fases do seu ciclo de vida, etapa de planejamento, estudo de viabilidade, concepção, você vai ter maior entendimento logicamente, mais resultados, né? E aqui é uma foto do livro da FGV, que eles casam muito bem, né? Então você tem ali a curva achurada, que ele basicamente mostra que o maior esforço é feito na fase comparando com o tradicional, na fase do processo executivo, né? No projeto executivo, nos processos de execução. E o ideal é que todo esse processo de monitoramento e controle seja recuado mais para as fases de processo de planejamento. Então, a conclusão que a gente tira de tudo isso, o BIM Manager, inclusive, ele pode ser bem importante para isso, deixar a estrutura mais organizacional, mais projetizada, ou seja, as primeiras, vamos dizer assim, os heads, né, os principais cargos das empresas, para esses assim, BIM Managers tendo uma maior importância, depois o coordenador BIM, assim por diante. Uma reeducação na forma de gerir e desenvolver projetos, ou seja, isso tudo que foi falado, né, trazer um pouco mais aquém aí nas fases preliminares, e implicando também bastante gerenciamento, pensando muito na questão de gerenciamento de projetos, viabilidade de projetos, aí, aquisição melhora bastante também, transformar em melhores negócios, né? Comunicação, que se faz bastante importante para a conscientização. Então, basicamente, comunicar digitalmente é muito importante. Então, você tem a forma de... Antigamente, a gente tinha a forma de fazer uma analogia aí, civilização da pré-história ia e fazia os desenhos, né, nas cavernas, depois a gente passou por 2D, drawing 2D, então você tinha muita dúvida quanto àquilo, e aí com o BIM, com a modelagem BIM, essa comunicação não só de fala, mas a comunicação ali projetual, ela vai ser muito mais eficiente, né? Então, você está entendendo que aquilo que foi projetado não é simplesmente um traçado horizontal com linhas de offsets longitudinais, é um arruamento, é uma rodovia, é uma barragem, enfim, são acessos, plataformas de projetos renováveis. Então, é importante que as partes integrantes estejam sempre presentes em todo o ciclo de vida do projeto. Então, se ela participou, um profissional participou das fases iniciais, ela tem que estar presente também na final, dando assim, orientação. Então, quanto mais informações, melhores serão as decisões. Quanto mais pessoas participando, melhores serão as decisões e mais consistente será o seu estudo. Sei que isso muitas vezes parece ser utópico, né? Que não é todo mundo que vai conseguir estar presente em todas as fases, nas discussões ali do dia a dia do projeto, mas tentar buscar o máximo possível disso, né? E tais mudanças são imprescindíveis para a melhoria das áreas que envolvem obras públicas e privadas. Para isso que é a questão da transparência, mais clareza, mais a gente está com um orçamento, um budget estabelecido nas fases iniciais, tem que ser atingido aquilo. É difícil atingir, então vamos ver uma forma de não impactar tanto, principalmente quando se trata de verba pública, né, em que isso acaba se convertendo em mais impostos, enfim, mais gastos para a população, né, em geral. Essas são as referências bibliográficas que eu utilizei para fazer essa apresentação. Agradeço muito a atenção, espero ter contribuído aí com os meus conhecimentos e as minhas experiências, e fico à disposição aí para
para bater papo depois da apresentação, enfim, dúvidas em geral, contatos. E é isso. Obrigado.